Boa noite, irmãos. Imagine se eu lhe perguntasse qual é o tamanho da sua fé. Qual será que seria a sua resposta? Provavelmente você, em algum momento da sua vida, você já se fez essa mesma pergunta. Já se questionou acerca da sua própria fé. Na nossa caminhada cristã, existem momentos em que nos deparamos com nossas falhas, as nossas dificuldades em relação ao pecado, incertezas, angústias que são comuns dessa nossa vida. E nestes momentos nós temos a tendência de questionar até mesmo se somos salvos realmente. Como nós tratamos na semana anterior, uma das certezas da fé cristã é o sofrimento neste tempo presente. E quando nós nos deparamos com tempos de dor, nós podemos sim desanimar e passar a um estado de dúvida em relação à nossa fé, em relação à nossa própria salvação. Isso tudo é normal e faz parte da nossa caminhada cristã. Quem nunca se questionou sobre essas coisas? Ou ainda, quem nunca desejou saber qual é o tamanho da sua fé? Será que eu tenho de fato uma fé que é verdadeira? Será que eu possuo aquela fé que a Bíblia chama de fé salvadora? E se sim, será que eu tenho uma fé grande ou pequena? O texto que nós veremos hoje trará luz sobre estes questionamentos. Será que eu tenho fé suficiente para mover uma montanha de lugar? Nós falaremos também sobre isso. E sem mais delongas, vamos para a leitura do texto alvo da exposição de hoje, Mateus 17, versos 14 a 20. Acompanhe comigo a leitura. A palavra de Deus diz assim: Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenho pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa! Até quando estarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois é verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Vamos orar então, irmãos, pedindo a direção de Deus para essa exposição. Amado Pai, soberano Senhor, nós te agradecemos porque nós temos diante de nós o privilégio de ter a revelação completa, Antigo e Novo Testamento, onde nós podemos abrir e estudar o texto bíblico e aprender sobre ele. Nos ajuda, Senhor, a interpretarmos o texto de maneira correta e nos ajuda, Senhor, a que esse texto se torne poder na nossa vida, que ele venha a de fato impactar o nosso coração e principalmente nos mostrar qual é a verdadeira fé. A fé no Filho de Deus, a fé no Messias. Que a gente realmente deposite a nossa confiança nisso, Deus. Que a gente saia da posição de incrédulos e se encontre entre aqueles que confiam no Senhor Jesus e na sua obra redentora. Nós precisamos de Ti, precisamos do Teu Santo Espírito. Nós pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia esteja sobre nós aqui, durante a exposição desse texto. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Irmãos, esse texto segue a sequência cronológica dos eventos narrados no capítulo 17. Nós temos no início do capítulo o evento da transfiguração. Na sequência, nós temos um momento imediatamente posterior, onde Pedro, Tiago e João questionam Jesus sobre a interpretação que os escribas davam referente à vinda do profeta Elias, que prepararia o caminho do Messias. E neste momento, Jesus, Pedro, Tiago e João reencontram os 9 discípulos em uma situação onde estes haviam fracassado ao tentar curar um jovem que sofria com possessão demoníaca.
Este relato aqui vai servir de auxílio para responder à pergunta título da exposição: qual o tamanho da sua fé? 3 opções serão dadas aqui ao longo do relato. A primeira delas é a incredulidade, ou seja, simplesmente não ter fé alguma. A segunda opção é ter uma fé pequena. E a terceira opção é ter a fé como um grão de mostarda. O meu desejo de oração é que, por meio do texto e por meio das explicações aqui que serão dadas, você possa compreender cada uma dessas opções, cada uma das possibilidades quando nós tratamos sobre a fé cristã, e que você possa comparar essas posições com a sua própria vida, para então tomar as medidas necessárias, caso você considere estar em um estado de incredulidade ou ainda ter uma fé que é pequena. Então, qual é o tamanho da sua fé? Vamos para a primeira posição aqui, primeira opção que é apresentada neste relato, que é a opção de não ter fé alguma, que é a mesma coisa que a incredulidade, versos 14 a 17. Acompanhe comigo novamente o texto. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam um menino até aqui. Então vamos recordar o que está ocorrendo neste momento do relato de Mateus. O início do capítulo 17 narra o evento da transfiguração, onde Jesus levou consigo apenas 3 dos 12 discípulos. Levou consigo Pedro, Tiago e João até o alto de um monte, onde Jesus proporcionou a eles, a este seleto grupo, um vislumbre da glória futura, um vislumbre do reino messiânico no seu estado consumado e um vislumbre da graça redentora. Depois desta experiência, Jesus desce do monte com os 3 discípulos e eles então Jesus pede a eles que eles não contassem aos demais aquilo que eles haviam presenciado, pelo menos até que a missão do Messias fosse cumprida e ele ressuscitasse dos mortos. Depois de ter feito este pedido, Jesus, com os 3 discípulos aí, eles questionam a Cristo. Como seria possível que o Messias sofresse e fosse morto nas mãos dos líderes da religião judaica, se os escribas diziam que Elias viria primeiro e que Elias restauraria todas as coisas? Jesus então confirma esta profecia que foi entregue por Deus ao profeta Malaquias, dizendo: é verdade, Elias virá e um período de restauração terá início. Porém, ao contrário do que interpretavam os escribas, Cristo afirma que Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Elias veio, foi rejeitado e foi morto. Profetas, a profecia que apontava para Elias, segundo Jesus, se cumpriu na pessoa e no ministério de João Batista. Agora, Jesus retorna com os 3 discípulos ao encontro dos outros 9, e lá encontra também junto deles uma multidão. A presença desta multidão aqui demonstra que Jesus já não está mais na região de Cesareia de Filipe, mas que provavelmente já havia retornado para a Galileia. E aí, ao chegar junto da multidão, um homem ali se aproximou de Jesus, se ajoelhou e pediu para Cristo curar o seu filho que sofria de muitos males. Segundo o texto, ele tinha convulsões e sofria muito com toda essa situação. Marcos, ainda no seu evangelho, acrescenta que este jovem espumava pela boca, rangia os seus dentes definhando, e muitos aqui acreditam se tratar de um quadro de epilepsia. Marcos ainda cita que o menino era mudo, e consequentemente, ao vermos todo esse relato aqui do estado da saúde desse menino, nós podemos concluir que certamente esse era um jovem que precisava de cuidados constantes. E mesmo assim, mesmo com o seu pai aqui, cuidando ele de maneira constante, por diversas vezes ele ainda caía no fogo
ou caía na água. Então todo esse quadro terrível era provocado, segundo o texto bíblico, por uma ação demoníaca. E este é um assunto, irmãos, que eu já tratei em outras oportunidades aqui nas exposições deste evangelho. A Bíblia nos mostra que os demônios, eles possuem sim poder para afligir as pessoas com enfermidades. Entretanto, é necessário muito equilíbrio para não cairmos no erro de achar que qualquer doença seja ação demoníaca nos nossos dias. Nós devemos sempre lembrar que até mesmo um demônio, ele precisa da autorização, da permissão de Deus para agir. Nada neste mundo escapa de um Deus que é descrito como completamente soberano. Mas de alguma forma que nós desconhecemos, o pai do menino aqui, ele tinha clareza sobre aquilo que estava ocorrendo, porque ele mesmo afirma, tanto no Evangelho de Marcos como no de Lucas, que um espírito se apoderava do seu filho. Este homem foi procurar Jesus como uma espécie de última esperança. Porém, ele não encontrou Jesus, ele encontrou ali apenas os seus 9 discípulos. Mesmo assim, ele busca ajuda com esses discípulos, afinal de contas, os discípulos também haviam recebido a autoridade da parte de Jesus e já haviam realizado milagres semelhantes a este em outras oportunidades. Vamos relembrar Mateus capítulo 10, verso 1, ele diz lá que, tendo Jesus chamado os 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Por algum motivo, diretamente relacionado com a imaturidade dos discípulos neste momento da história, eles não foram capazes de livrar esse jovem da possessão. E aí então Jesus diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Um ponto importante aqui é determinar a quem Jesus está se referindo quando ele diz: ó geração incrédula e perversa. Seria algo direcionado aos discípulos? O contexto aqui vai nos ajudar a interpretar isso da maneira correta. Vamos relembrar o início do capítulo 16. Logo depois que os fariseus e saduceus, eles pediram um sinal comprobatório para Jesus, eles queriam um sinal definitivo que provasse que Jesus é mesmo o Messias enviado por Deus. Veja o que Jesus diz para eles no versículo 4, capítulo 16, verso 4. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. Incredulidade na Bíblia significa falta de confiança, falta de fé. E de acordo com o contexto bíblico, a incredulidade é a falta de confiança em Jesus como Messias. Os religiosos pediam um sinal porque eles duvidavam de Cristo e do seu ministério. Mas além deste caso, no início do capítulo 16, ainda existe aquela pergunta que Jesus faz aos seus discípulos em Mateus 16, 13. Sobre quem os outros, quem a multidão diz que é o Filho do Homem? Qual a resposta dos discípulos? Sobre a concepção que as pessoas tinham de Jesus? A resposta é incredulidade. Uns dizem que Jesus é João Batista, outros que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. A verdade é que as pessoas, de modo geral, neste momento da história, eram incrédulas. Elas não acreditavam, elas não confiavam que Jesus é de fato o Messias prometido por Deus para Israel. Eles achavam se tratar de Elias, de um outro profeta ou coisas do tipo, mas eles não acertavam o alvo em relação a Jesus ser o Messias. Os discípulos não estavam nesta situação. Ao contrário da multidão e da elite religiosa, os discípulos não eram incrédulos, porque eles já haviam confessado que para eles Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias, o Filho do Deus vivo.
E além disso tudo, o texto aqui também nos mostra um pouco da humilhação do Deus que se fez carne. Está expresso nessas palavras: até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? O Messias é também o Messias sofredor. Jesus sofre com essa situação. A incredulidade causa dor no Messias. Não é fácil para Cristo conviver constantemente com a rejeição e, ao mesmo tempo, ser misericordioso. Ser rejeitado e, ao mesmo tempo, providenciar a cura. Atender a um povo que o rejeita como seu salvador pessoal. E aqui nós temos o primeiro exemplo, a primeira opção em relação a que tipo e qual o tamanho da fé que eu e que você pode ter. E a primeira opção que devemos considerar é a possibilidade da ausência de fé, ou de estar depositando a confiança no lugar errado, em um Jesus que não é bíblico, ou ainda em falsos deuses criados na nossa própria cabeça. Só existe fé salvadora quando ela é depositada no lugar certo. Eu posso até crer com todo o meu coração, com toda a minha mente no Deus Sol. O Deus Sol que me ilumina e que me aquece todos os dias. Eu posso confiar com todo o meu coração. Eu posso ter fé nele. Mas eu jamais serei salvo por ele. Se eu fizer isso, mesmo com toda a confiança e sinceridade, eu seria, biblicamente falando, apenas mais um incrédulo. Qual a saída para um estado de incredulidade? A saída é dar ouvidos à palavra de Deus. É dar ouvido àquilo que João, por exemplo, escreve no seu evangelho. Lá em João capítulo 20, versos 30 a 31, ele diz: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida no seu nome. Este é o caminho para a fé. Crer no testemunho apostólico, o testemunho de João, que mostra que Jesus é o Cristo, é o Messias. E junto a isso, crer que Jesus é o Filho de Deus. Lembram o que esse título significa? A semelhança do Filho com o seu Pai. Cristo é Deus conosco, é o Deus encarnado. Nós precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus, para aí sim termos vida, a verdadeira vida, aquela vida que a Bíblia chama de eterna, e que João também comentou sobre ela no capítulo 17, verso 13, ele diz: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você crê no Filho? Você crê neste Jesus que foi revelado nas páginas do Novo Testamento? Se sim, esta primeira opção apresentada aqui não é para você, porque você já faz parte do grupo daqueles que creem, você não é mais um incrédulo. E aí então existem outras duas opções que você pode se identificar. Tendo fé, ou seja, não sendo um incrédulo, você pode fazer parte então do grupo daqueles que possuem uma fé que é pequena, ou seja, uma fé imatura. Vamos ver agora os versos 18 até a primeira parte do verso 20. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Mateus ele é bem direto, bem sucinto aqui em relação à cura do menino. Enquanto que Marcos e Lucas, eles trazem um relato bem mais detalhado. Eles contam lá nos seus evangelhos que o demônio ele saiu se agitando e deixou o jovem como se ele estivesse morto. E aí então Jesus ele levanta o menino pela mão e todas as pessoas que estavam ali presentes ficam maravilhados
com mais um grande milagre realizado por Cristo. Depois de realizado o milagre, depois da cura do menino, Marcos ainda afirma que Jesus entrou na casa onde estavam os outros 9 discípulos, que ficaram ali enquanto Jesus, Pedro, Tiago e João estavam naquele alto monte no evento da transfiguração. E aí foi só Cristo entrar na casa que os discípulos logo se aproximaram questionando por qual motivo aquilo havia acontecido, por qual motivo as coisas não ocorreram como em outras oportunidades, como que eles não conseguiram expulsar o demônio da vida daquele jovem. Nós podemos aqui imaginar que todos os 9 ali tentaram curar o menino, mas sem sucesso. Eles não conseguiram realizar essa tarefa. E qual foi a resposta de Jesus para eles? O motivo pelo qual eles não conseguiram expulsar o demônio foi por causa da pequenez da fé que vocês têm, Jesus diz para eles. E irmãos, aqui nós temos que ter muito cuidado com a análise do texto para nós não tirarmos conclusões erradas sobre a comparação que Cristo vai fazer aqui no versículo 20. O motivo do fracasso dos discípulos é bem claro: uma fé pequena. Agora, qual o sentido? O que significa ser uma pessoa com pequena fé? Primeiramente, eu vou dizer o que não significa. Ter uma fé pequena não significa ser um incrédulo, conforme nós já vimos na acusação que Jesus faz àquela geração que era incrédula e perversa. O fracasso dos discípulos não ocorre por incredulidade. Eles já declararam a sua fé. Eles já declararam a sua confiança em Jesus como o Messias Salvador. Outro ponto importante é que pequena fé não está necessariamente ou diretamente relacionada com quantidade ou com tamanho. Até porque, irmão, se fosse assim, nós teríamos um grande problema com a parte final do verso 20. Se a questão principal aqui fosse quantitativa, uma questão de quantidade ou de tamanho, qual a diferença, então, de uma fé que é pequena no seu tamanho para uma fé que é do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, que é minúscula? Ela possui um tamanho minúsculo. Nós teríamos aqui 2 tipos de fé que, em questão de tamanho, são igualmente pequenas. É por tudo isso que a melhor forma de nós entendermos esta expressão pequena fé é em termos de qualidade, é em termos de maturidade. Quando nós analisarmos o tipo de fé grão de mostarda, isso ainda vai ficar mais claro. Uma pequena fé é a mesma coisa que uma fé imatura. Uma fé que representa esse exato ponto aqui do desenvolvimento espiritual deste grupo de discípulos neste momento da história. Neste momento do texto, os discípulos eles já declararam corretamente que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que eles ainda não compreendem as questões que envolvem todo o ministério do Messias. Eles ainda não compreenderam a sua missão. Eles ainda não compreenderam a necessidade do sofrimento, a necessidade da sua morte, qual é o significado da ressurreição, como nós vimos o texto da semana passada. E certamente os discípulos aqui ainda não compreendiam a autoridade que eles haviam recebido do próprio Jesus lá no capítulo 10. Consequentemente, quando você tem uma fé imatura, você tem uma fé que é ineficiente, uma fé que não produz os devidos frutos. É uma fé vacilante, que se deixa desanimar na primeira dificuldade que se apresenta. Quando o demônio resistiu a eles, os discípulos não deveriam ter parado de orar. Eles deveriam ter persistido em oração até que Deus livrasse aquele menino do seu tormento. Eles deveriam ter confiado na autoridade que havia sido delegado por Cristo a eles. Se Jesus havia os capacitado para esse tipo de tarefa, então o fracasso aqui não era opção. Este é o significado da pequenez da fé deste grupo.
Agora vamos tentar aplicar isso para a nossa vida. Toda fé verdadeira, todo aquele que confessa e deposita sua confiança em Jesus Cristo e na sua obra redentora, ele inicia no momento da sua conversão um processo de maturação. O estágio inicial da fé é a imaturidade, é a pequenez. Nós ouvimos o Evangelho, compreendemos quais são as más notícias, que nos levam aí então a achar a notícia da vinda do Messias como uma excelente notícia, e aí então nós iniciamos um processo de aprendizagem. Nós passamos a conhecer mais todas as coisas que envolvem a Deus, os seus atributos, os seus mandamentos. Nós passamos a conhecer inclusive a nós mesmos. Aprendemos sobre a realidade do pecado, como lutar com ele na nossa vida, como devemos viver neste mundo, qual a nossa missão a partir de agora. Enfim, na conversão, um processo de transformação e de renovação da mente é iniciado. Porém, é importante enfatizar: será que alguém que possui uma fé imatura, uma fé pequena, corre o risco de não ser salvo? A resposta é claro que não, porque uma fé pequena, mesmo minúscula como um grão de mostarda, é suficiente para fazer o impossível. Ter fé é simplesmente confiar no Filho, independente de toda a complexidade que envolve a nossa vida como um todo. A mensagem é extremamente simples: arrependimento do nosso pecado e confiar em Jesus, no Filho de Deus e naquilo que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Esta fé simples, por si só, ela já realiza coisas impossíveis. Ela realiza a coisa mais impossível de todas. É possível trevas habitar no mesmo espaço da luz? É possível que o imperfeito exista conjuntamente com aquilo que é perfeito? É possível alguém ser totalmente santo e ter comunhão com alguém que é pecador? É claro que não. A resposta inevitável da santidade de Deus diante de nós, pecadores, é a sua ira. Mas Cristo fez aquilo que era impossível. Ele nos reconciliou com o Criador. Ele abriu as portas da salvação para nós, condenados por nossos próprios pecados. E uma fé, por mais imatura que seja, quando ela é colocada no lugar certo, ela é suficiente para nos salvar, e isso é maravilhoso. O grande e real problema da imaturidade é permanecermos nela pelo resto da nossa vida neste mundo. É depositar a nossa fé em Cristo e estagnarmos neste estado inicial, sem progredirmos. Isso nos transforma em crentes que pouco frutificam, que não cumprem com a sua missão e que vivem cambaleando por conta da qualidade da sua fé. São pessoas que, por mais que confiem em Jesus como seu Salvador pessoal, elas vivem descontentes com a sua vida espiritual. Estão sempre desanimados. Não conseguem perseverar na busca por conhecimento de Deus na palavra. Não conseguem perseverar na sua vida de oração. E, consequentemente, não se sentem capazes de proclamar com confiança o nome do seu Salvador, Jesus Cristo. Não se sentem capazes nem mesmo de servir de auxílio aos outros irmãos da fé. Isso porque, normalmente, é essa própria pessoa que precisa de auxílio o tempo todo. E eu creio, irmãos, que este é o principal objetivo de Satanás para a vida de um crente. Ele sabe que não pode arrebatar nenhum verdadeiro cristão da mão de Deus, mas ele pode contribuir para fazer com que o crente permaneça na imaturidade. Ele pode contribuir para crentes serem infrutíferos,
crentes que pouco ou nada fazem para a obra de Deus neste mundo. Imagine se esses discípulos aqui do texto tivessem se contentado com esse estado atual. O que seria da fé cristã? Será que nós teríamos diante de nós hoje a Bíblia? Será que nós teríamos sequer ouvido falar de Cristo de alguma forma sem o ministério destes homens? Nós sabemos que um dos 12 era na verdade um incrédulo. Porém, os demais, eles não permaneceram nesse estado de imaturidade. Da mesma forma que nenhum de nós pode se contentar com essa situação. Os discípulos progrediram para o terceiro tipo de fé que nós podemos também ter, que é a fé semelhante ao grão de mostarda, uma fé que amadurece. A segunda parte do verso 20, pois em verdade lhes digo, que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Na parte final do versículo 20, nós temos algumas lições importantes no campo da interpretação bíblica. Da mesma maneira que qualquer igreja protestante, aquelas igrejas que de fato valorizam o que a reforma trouxe ao cristianismo, nós aqui defendemos uma interpretação literal do texto bíblico. O que isso significa, uma interpretação literal do texto bíblico? Que nós devemos entender o texto no seu sentido normal, como está escrito, e não tentar achar algum sentido oculto ou espiritual nas palavras da Escritura. Nós cremos que Mateus, quando escreveu o seu evangelho, ele tinha uma intenção. Ele queria transmitir uma mensagem. E ele não ficou ocultando ou esperando que os seus leitores fossem buscar sentidos para o seu texto que ele nunca pensou em dar. Entretanto, irmãos, interpretar a Bíblia literalmente não é a mesma coisa que ignorar a sua gramática, ignorar figuras de linguagem, ou ignorar o estilo literário usado pelo autor. Se nós fizermos isso aqui neste versículo, provavelmente nós seríamos tentados a sair testando na prática a nossa fé. Nós sairíamos daqui dando ordens para montes para que eles se movessem do lugar. Mas será que era essa a intenção de Jesus quando ele disse isso? E aqui nós temos que considerar as questões gramaticais. Jesus ele está usando aqui uma figura de linguagem, ao comparar aqui a fé com um grão de mostarda. E ele também faz uso de uma linguagem proverbial, ao falar que nada será impossível para aquele que tem fé como um grão de mostarda. E além de tudo isso, nós temos ainda uma outra questão importante no campo da interpretação do texto bíblico, que é uma regra que diz que nós jamais podemos nos apropriar de promessas que foram entregues por Deus para pessoas específicas. E aqui eu vou explicar. Na Bíblia existem dois tipos de promessas, as específicas e as gerais. Por exemplo, Deus prometeu para Abraão um filho na sua velhice. Eu posso, por acaso, ler essa promessa de Deus, que está relatada lá em Gênesis, que Deus entregou a Abraão e me apropriar dela? Dizer que aquela promessa que Deus fez a Abraão de um filho na velhice é para mim também, que eu também vou ter um filho na minha velhice. Ou outro exemplo, Deus prometeu para Davi que um filho seu se sentaria no trono de Israel para sempre. Será que eu posso pegar a promessa que Deus fez a Davi e dizer que uma das minhas filhas vai ocupar esse trono um dia? É claro que não. Por outro lado, existem aquelas promessas que são gerais, que foram entregues para todos os crentes em todas as eras. Essas eu posso e eu devo me apropriar. A promessa do perdão e da redenção por meio do Messias, eu devo tomar posse dela. A promessa da ressurreição, a promessa da vida eterna. Existem muitas promessas gerais, mas eu acredito que vocês já compreenderam qual é a questão aqui. Então, o primeiro passo para entendermos corretamente esse texto é a compreensão de que Jesus está tratando com seus discípulos sobre a questão da autoridade
que o próprio Messias havia delegado a este grupo anteriormente, onde nós lemos lá no capítulo 10, verso 1, que Jesus chamou os 12 discípulos e deu a eles a autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Pergunto, nós podemos nos apropriar desta promessa que Deus entregou aos 12? Quem de nós hoje tem esta autoridade para curar todo tipo de doenças e enfermidades? Se tem alguém aí capaz, nós estamos em um bom momento da história para que você use essa autoridade que Deus lhe deu. Esta promessa, irmãos, nós temos que entender que foi entregue por Cristo para os apóstolos. Aquilo havia um objetivo: autenticar o próprio ministério do Messias e, posteriormente, o ministério apostólico. Nós vemos que o próprio apóstolo Paulo vai usar este argumento para defender o seu ministério apostólico dos ataques que ele estava recebendo dos falsos mestres. Ele usa os seus milagres, que eram produzidos por ele, para autenticar o comissionamento que o próprio Jesus ressurreto havia dado a ele como apóstolo. Nós não podemos ignorar o contexto. Os discípulos já haviam expulsado demônios. Eles já haviam realizado curas entre este povo. Mas eles acabaram de fracassar. E isso trouxe confusão para eles. Jesus responde que eles ainda não possuem uma fé madura. Que eles fracassaram porque a fé deles naquele momento ainda era imatura. Que eles precisam buscar uma fé semelhante a um grão de mostarda. E aqui entra a figura de linguagem. O grão de mostarda é uma semente minúscula, mas que quando germina se torna uma árvore muito grande. A fé pode ser pequena, pode ser insignificante no começo, mas ela tem que crescer e amadurecer. Com este tipo de fé, que germina e que amadurece, Jesus diz que nada lhe será impossível. E aqui entra a linguagem proverbial. O que não será impossível para eles? Qual a referência do impossível no contexto? O impossível refere-se às realizações da obra do reino para as quais Jesus havia dado a eles a autoridade. O impossível aqui no texto é a obra que foi destinada para os apóstolos. Provavelmente, o que deve ter acontecido é que os discípulos, imediatamente depois de terem recebido a autoridade para realizar estes milagres, eles tiveram êxito na sua missão inicial. Mas com o passar do tempo, a sua confiança passou de quem lhes havia comissionado, ou seja, a confiança deles passou do Messias para eles mesmos. Ou ainda, eles pensaram que aquele dom que haviam recebido era algo mágico ou algo místico. Aí então Deus proporciona para eles o fracasso, com o objetivo que eles crescessem, que eles amadurecessem. Assim como Pedro, quando andou sobre as águas, começou a afundar quando ele desviou o seu olhar do Messias. Agora os discípulos precisam retirar o olhar deles mesmos e voltar a confiar naquele que tinha compartilhado da sua autoridade. Voltar a olhar e a confiar no Filho de Deus. Os apóstolos, eles foram escolhidos com uma missão extremamente importante. Nas mãos deles estava o início da história da igreja. Sobre eles estava aquela responsabilidade inicial de proclamar que Jesus é o Cristo. Proclamar o sucesso da obra redentora na cruz. Mas que para que isso ocorresse, um processo de amadurecimento precisava acontecer. E nós sabemos pela história que esse processo aconteceu de fato. Quanto erro, irmãos, pode ser evitado quando nós interpretamos a Bíblia dentro do seu contexto histórico e gramatical. Imagine o quanto
quanto de bobagem que já não foi dita sobre esse texto que nós vimos hoje. O que eu jamais posso fazer é me apropriar da missão dos apóstolos, como se fosse a minha missão hoje. As promessas de Jesus para aquele grupo foram específicas para eles. Hoje nós temos a nossa missão. Nós nos apropriamos daquelas promessas que são gerais. Nós somos hoje chamados a proclamar o nome de Cristo dentro do nosso lar, dentro da nossa comunidade. Nós somos chamados a servir uns aos outros. Somos chamados a orar, a conhecer a Deus por meio das Escrituras. Nós somos chamados a conservar este mundo em que vivemos. Somos chamados a usar os recursos que Deus nos dá com responsabilidade, como mordomos do Senhor neste mundo. E para cumprirmos com esta nossa missão, assim como os apóstolos precisavam para cumprir com a missão deles, nós precisamos amadurecer a nossa fé. Nós precisamos confiar em quem nos chamou. Nós precisamos viver dependentes deles e jamais nos orgulharmos de nós mesmos. Ter uma fé madura é ter um tipo de confiança em Deus que não desiste na primeira dificuldade, que não cede ao desespero quando as coisas saem fora do esperado. É uma fé que descansa na certeza da soberania divina, que sabe que tudo aquilo que ocorre em nossa vida possui um bom propósito divino, mesmo quando nós não entendemos isso imediatamente. Este é o tipo de fé que nós todos devemos buscar. Para concluir, irmãos, eu quero trazer só uma palavrinha breve sobre o versículo 21. Provavelmente esse texto na sua Bíblia está entre colchetes. Essa sinalização, ela é feita na Bíblia para mostrar que esta porção do texto bíblico não é encontrada nos manuscritos mais antigos ou nos mais confiáveis, o que pode indicar que esse texto aqui foi inserido posteriormente por algum copista e que não faz parte do texto original. Especificamente falando aqui deste versículo 21, as evidências são muito fortes nesse sentido. Ao que tudo indica, alguma pessoa que estava realizando uma cópia do manuscrito de Mateus, ele tentou incorporar o que Marcos falou no capítulo 9, verso 29, onde ele diz que Jesus afirmou que esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração. E aí ele incorporou Marcos 9, 29 e acrescentou ainda a questão do jejum. Irmãos, graças ao estudo da crítica textual, nós podemos aqui com segurança afirmar que este versículo não faz parte do texto original de Mateus. Ele foi uma adição posterior, e é por conta disso que eu não vou considerá-lo aqui na exposição. Então eu encerro com a pergunta, título da exposição de hoje, para que a gente faça uma meditação pessoal. Qual é o tamanho da sua fé? Nós vimos por meio do texto 3 opções de comparação: a incredulidade, a fé imatura e a fé madura. Comparando com a sua própria vida, onde você estaria neste momento? Se você não confia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você percebeu por meio do que foi dito um estado de incredulidade, então creia em Jesus e saia dessa situação hoje mesmo. Passe da incredulidade a alguém que possui fé e fé verdadeira. Talvez o seu caso seja daqueles que creem em Jesus, confessam com Cristo como Senhor e Salvador, porém percebem uma fé que é imatura, uma fé inconstante, onde seguidamente você se vê mergulhado em dúvidas, em falta de confiança. E se esse for o caso, tome uma decisão por não se contentar com esse estado atual e busque crescer, busque amadurecer. E de que forma você pode fazer isso?
com disciplina, com esforço, com coragem e determinação. Não se deixe vencer pelo desânimo. Não viva a sua vida guiado pelos seus próprios sentimentos, mas viva por mandamento. Faça aquilo que Deus espera de você como discípulo. Ore diariamente. Aprenda da palavra de Deus diariamente. Esteja presente na vida da sua igreja local. Creia que o Senhor lhe dará tudo aquilo que você precisa para progredir de uma fé imatura para uma fé madura, que consequentemente produz muitos frutos. Agora, caso você considere ter uma fé madura, ou perceba um amadurecimento, um processo constante, louve a Deus por isso. Porque desta forma, você está certamente servindo ao reino de Deus neste mundo. Você certamente já é uma pessoa que está servindo aos seus irmãos, cumprindo com a missão que Deus lhe confiou. E pela graça de Deus ainda acumulando tesouros no céu. Que Deus ajude a todos nós nessa jornada. Vamos orar. Amado Pai, bondoso Senhor, obrigado pelo texto bíblico que nós podemos aqui ler, explicar, Deus. E eu peço que o Senhor nos venha, que o Teu Santo Espírito nos dá o devido entendimento, iluminando a nossa mente, nos livrando do erro tão comum em nossos dias, onde tantas e tantas pessoas, não só hoje, mas ao longo da história, distorcem a palavra de Deus, criam interpretações que nunca foram a intenção dos autores, nem a intenção de Deus. A única forma de nós nos livrarmos do erro é estarmos próximos da verdade, submissos à palavra de Deus, jamais impondo as nossas interpretações, os nossos desejos e vontades ao texto, mas deixando que o texto fale a nós dentro do seu contexto histórico e gramatical. Que possamos, Pai, depositar a nossa fé unicamente suficiente em Jesus Cristo, revelado nas Escrituras, o Deus que se fez carne, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas que a gente não se contente apenas em confessar a Cristo, mas que a gente deseje viver na nossa vida este processo de amadurecimento, para que a gente possa servir, Senhor, neste mundo, ao reino, e glorificar o Teu santo nome com as nossas vidas, cumprindo com aquela missão que o Senhor determinou para nós hoje. Nos ajuda, porque nós sabemos das nossas muitas dificuldades, na nossa própria inconstância, mas nós cremos que o Senhor nos dará tudo aquilo que é necessário, para que a gente viva neste mundo, e em tudo, dando graças a Ti. Que o Senhor nos guarde ao longo dessa semana, que possamos aprender mais da Tua palavra na próxima exposição. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém.